Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história de Abraão, um dos patriarcas mais reverenciados das tradições judaica, cristã e islâmica. A história de Abraão começa em Ur dos Caldeus, uma cidade antiga e próspera da Mesopotâmia. Ele nasceu com o nome de Abrão, filho de Terá, e cresceu em um ambiente profundamente influenciado pelo politeísmo. No entanto, o destino de Abrão seria muito mais grandioso do que a vida de um simples cidadão de Ur. Tudo começou quando Deus, o Todo-Poderoso, falou com Abrão, ordenando-lhe que deixasse sua terra natal e a casa de seu pai para uma terra que ele iria mostrar. Com fé inabalável, Abrão, junto com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e seus bens, iniciou uma jornada sem saber exatamente onde terminaria. Essa fé e obediência incondicional marcariam o início de uma nova era na história da humanidade. Imagine a cena, uma cidade movimentada e próspera, com mercados cheios de mercadorias exóticas, templos dedicados a uma miríade de deuses e uma sociedade rica em cultura e tradição. É nesse cenário que encontramos Abrão, um homem que, apesar de estar cercado por riquezas e conforto, sentia em seu coração um chamado maior. Era um chamado que desafiava a lógica e o status quo, um chamado que vinha de uma única voz, a voz de Deus. Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1-2. Essa ordem divina era radical e desafiadora. Imagine deixar tudo o que você conhece para trás, sua casa, seus amigos, sua família extensa, tudo o que é familiar e confortável, para embarcar em uma jornada rumo ao desconhecido. No entanto, Abrão, impulsionado por uma fé inabalável e uma confiança absoluta no plano divino, obedeceu sem hesitar. Essa decisão não foi fácil, mas foi tomada com a convicção de que Deus tinha um propósito maior para ele. A jornada de Abrão começou com a partida de Ur dos Caldeus, um centro de civilização e cultura. Ele levou consigo sua esposa Sarai, que mais tarde seria conhecida como Sara, e seu sobrinho Ló, junto com todos os seus bens e servos. Era uma caravana que simbolizava não apenas uma mudança física, mas também uma transformação espiritual. Abrão estava deixando para trás não só uma cidade, mas um modo de vida, uma fé em muitos deuses, para seguir o Deus único que havia falado com ele. Essa viagem inicial os levou a Harã, uma cidade localizada na rota das caravanas comerciais entre a Mesopotâmia e o Mediterrâneo. Em Harã, eles permaneceram por um tempo, e foi ali que Deus reafirmou sua promessa a Abrão. A Bíblia relata que após a morte de Terá, seu pai, Deus renovou o chamado para Abrão seguir em frente para a terra de Canaã. Novamente, sem questionar, Abrão obedeceu. Sua fé era sua bússola, guiando-o através de territórios desconhecidos e paisagens áridas. Ao chegar em Canaã, Abrão estabeleceu-se em Siquém, onde Deus apareceu a ele novamente e prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Ali, Abrão construiu um altar ao Senhor, um ato de devoção que se repetiria em vários pontos de sua jornada, marcando os lugares onde Deus havia se revelado a ele. Estes altares eram símbolos tangíveis de sua fé e de sua aliança com Deus. No entanto, a vida em Canaã não estava isenta de dificuldades. A terra prometida não era um paraíso sem problemas. Abrão e sua família enfrentaram uma severa fome que os obrigou a descer ao Egito em busca de sustento. Esse período no Egito trouxe novos desafios e testes de caráter para Abrão. Temendo pela própria vida devido à beleza de Sarai, Abrão pediu a ela que se passasse por sua irmã, o que levou a complicações e a intervenção divina para protegê-los. Após retornar a Canaã, Abrão e Ló encontrarão-se diante de outra decisão crucial: separar suas terras para evitar conflitos entre seus pastores. Ló escolheu as planícies férteis do Jordão, enquanto Abrão permaneceu nas colinas de Canaã. Foi nesse contexto que Deus mais uma vez renovou sua promessa a Abrão, garantindo-lhe que sua descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra. Esse momento de renovação da promessa foi mais um testemunho da fidelidade de Deus e da fé contínua de Abrão. Assim, vemos que a vida de Abrão até aquele ponto era uma tapeçaria de desafios e promessas, de obediência e fé inabalável. Ele não sabia todos os detalhes do plano divino, mas caminhava com a certeza de que Deus estava com ele. Cada passo que dava, cada altar que construía, eram marcos de uma jornada espiritual profunda e transformadora.
A história de Abraão é, portanto, mais do que um relato histórico, é uma lição eterna sobre a importância da fé e da obediência a Deus, mesmo quando o caminho é incerto e cheio de provações. A jornada de Abrão, mais tarde conhecido como Abraão, não foi nada fácil. Ao seguir o chamado divino, ele enfrentou inúmeros desafios e provações ao longo do caminho, cada um testando sua fé e resiliência. Depois de deixar Ur dos Caldeus e estabelecer-se temporariamente em Harã, Abrão e sua família partiram para Canaã. No entanto, a terra prometida não era um paraíso sem problemas. Logo após sua chegada, uma severa fome assolou a região, forçando Abrão a descer ao Egito em busca de sustento. Esta foi uma das primeiras grandes provações que ele enfrentou em sua jornada de fé. No Egito, Abrão enfrentou novos testes de fé e integridade. Temendo pela própria vida devido à beleza de sua esposa Sarai, Abrão pediu que ela se passasse por sua irmã. Essa decisão, embora motivada pelo medo, levou a uma série de complicações. O faraó, encantado com Sarai, a tomou para seu palácio, mas Deus interveio com pragas que afligiram a casa do faraó. Quando a verdade foi revelada, o faraó confrontou Abrão, mas, em vez de puni-lo, permitiu que ele e sua família deixassem o Egito com segurança, levando consigo grande riqueza. Ao retornar a Canaã, Abrão e sua família enfrentaram novos desafios. Ele não sabia todos os detalhes do plano divino, mas caminhava com a certeza de que Deus estava com ele. Cada passo que dava, cada altar que construía, eram marcos de uma jornada espiritual profunda e transformadora. Em um momento crucial, Deus fez uma promessa ainda mais específica e profunda a Abrão. Ele não seria apenas o pai de uma grande nação, mas de uma multidão de nações. Com isso, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão de nações, e de Sarai para Sara, simbolizando a nova aliança que ele estava estabelecendo com eles. Abraão recebeu a promessa de que seria o pai de um grande povo, apesar de Sara ser estéril. A ideia de ter um filho parecia impossível, especialmente porque Sara já estava avançada em anos. No entanto, Deus reafirmou essa promessa de uma maneira poderosa. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus estabeleceu o rito da circuncisão como sinal da aliança, um ato que seria uma marca distintiva do povo de Deus para gerações futuras. A circuncisão era um sinal físico e espiritual do pacto entre Deus e Abraão, simbolizando a pureza e a dedicação a Deus. Finalmente, a promessa de Deus se concretizou quando Sara, apesar de sua idade avançada, deu à luz Isaque, o filho prometido. O nascimento de Isaque foi um marco na vida de Abraão, reafirmando sua fé e a fidelidade de Deus. Este evento não apenas trouxe alegria imensa a Abraão e Sara, mas também consolidou a linhagem que seria central para as futuras nações de Israel e Judá. A chegada de Isaque foi a prova viva de que as promessas de Deus, por mais impossíveis que possam parecer, sempre se cumprem. No entanto, a fé de Abraão foi testada mais uma vez de uma maneira que desafiaria qualquer coração. Deus pediu que ele sacrificasse Isaque, o filho prometido, em um monte que ele lhe mostraria. Este pedido devastador foi um teste supremo de obediência e confiança em Deus. Abraão, com uma fé inabalável, estava disposto a obedecer, apesar da dor inimaginável que tal ato traria. Ele levou Isaque ao Monte Moriá e, no último momento, quando estava prestes a sacrificar seu filho, Deus interveio. Um anjo do Senhor chamou Abraão do céu, dizendo: "Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho." Gênesis capítulo 22 versículo 12. Deus então providenciou um carneiro preso pelos chifres em um arbusto, que Abraão sacrificou em lugar de Isaque. Esta intervenção divina não só poupou a vida de Isaque, mas também confirmou a profunda fé de Abraão e a seriedade de seu compromisso com Deus. Este evento tornou-se um símbolo poderoso da provisão e misericórdia de Deus, e da fé inabalável de Abraão. A história do quase sacrifício de Isaque é frequentemente citada como um exemplo supremo de fé e obediência em muitas tradições religiosas. Após este evento, a vida de Abraão continuou a ser uma série de bênçãos e desafios. Ele viveu muitos anos após o nascimento de Isaque e experimentou a alegria de ver seu filho crescer. Abraão casou-se novamente com Quetura e teve mais filhos, mas sempre garantiu que Isaque fosse seu herdeiro principal, conforme a promessa de Deus. Abraão morreu aos 175 anos,
e foi sepultado na caverna de Macela, junto a Sara, em Hebrom. Seu legado perdurou, influenciando profundamente as tradições judaica, cristã e islâmica. A história de Abraão é, portanto, mais do que um relato histórico, é uma lição eterna sobre a importância da fé inabalável e da obediência a Deus, mesmo quando o caminho é incerto e cheio de provações. Sua vida nos ensina que confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, pode levar a bênçãos inimagináveis e a um impacto duradouro no mundo. Para aqueles que buscam inspiração e fortalecimento espiritual, a jornada de Abraão oferece um exemplo poderoso de como a fé pode transformar vidas e moldar o destino das nações.